Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Palavras duras que Jesus disse para aqueles judeus que já tinham decidido a sua morte e estavam apenas procurando algum meio para acusá-lo. Os capítulos 7 e 8 do livro de São João mostram essa discussão e com quanta paciência e mansidão Jesus Cristo vai falando com aqueles judeus e discutindo para esclarecer, ensinar, acolher, buscando fazer com que eles se arrependam. E vai mostrando as suas credenciais. Crede nas minhas obras, elas falam de mim. E quantas obras Jesus havia feito na frente daquele povo, tantos milagres. Vede as minhas palavras, quantas palavras Jesus tinha falado, ensinado, mostrado. Jesus realizava nele todas as profecias do Antigo Testamento, mas para aquele que não é de Deus, ou não quer realmente mudar de vida e viver o Cristo, ele vai sempre buscar desculpas, por isso nega o próprio Cristo. O ateu, por exemplo, ninguém diz que Deus não existe se não quer que ele exista. Por isso prefere negá-lo. No máximo diz que Deus criou todas as coisas, mas ele está lá no céu, não se envolve conosco. Porque não quer ouvir a palavra de Deus. Outro prefere inventar um Cristo do seu jeito, um Cristo que lhe agrade segundo os seus conceitos. Por isso fabrica um Jesus da sua maneira. Nós vimos muito isso, sobretudo depois de Martinho Lutero, que prega que basta a Escritura, se não está na Bíblia, não existe. Por quê? Porque com a Bíblia na mão, utilizam a sua maneira e cada um lê e interpreta do seu jeito e fabrica um Jesus da sua maneira. E para que se evitasse isso, Jesus Cristo fundou uma igreja e deu à igreja um poder de ensinar e de fazer a legítima interpretação das duas fontes da revelação, a Sagrada Escritura e a tradição. Por isso, se nós somos de Deus, ouvimos a palavra de Deus que nos traz a igreja. E se não quisermos ouvir a igreja, Jesus fala, seja como um gentio, ou um publicano, ou alguém de fora, não de Deus. Então, o primeiro pensamento que nós temos nesta liturgia de hoje é o de estarmos submissos àquilo que a igreja nos ensina. Está tudo resumido ali no catecismo. Ah, claro, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E se eu quero conhecer a palavra de Deus, está lá no catecismo, está lá nas pregações que nós fazemos todas as semanas, nas nossas catequeses, está tudo aí. Nada de novo, explicando, colocando em linguagem atual a verdade de sempre, porque a verdade não muda. Nessa discussão com os judeus, Cristo ele vai mostrando a sua identidade para eles, para ver se aqueles homens acordavam, tiravam as vendas dos seus olhos. Eles não queriam um Cristo como estava ali. Jesus mostra que ele é o Messias. Ele é o Filho enviado pelo Pai para a salvação da humanidade. Por isso ele diz em primeiro lugar, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Nós vivemos buscando caminhos na nossa vida. A nossa incerteza, ou melhor, a nossa inconstância é tão grande, né? Tomamos decisões e logo mudamos de rumo. E Jesus Cristo disse, venham comigo. Eu sou o caminho. Então, se eu vou para outro caminho que não leva a Cristo, não é o caminho. Não é o caminho. Vai me levar ao abismo. E o caminho que leva a Cristo é o caminho que nos ensina a igreja. Hoje nós temos muitas oportunidades para irmos atrás de outros caminhos.
Tanta gente ensina doutrinas erradas. E um Cristo materialista, por exemplo, chamado Cristo libertador, ou um Cristo fantasioso, não, um Cristo que aceita tudo, um Cristo que não julga, não, Ele é o caminho, mas é esse Cristo que nos é mostrado pela Santa Igreja. Não vamos por outros caminhos. O caminho da gnose, não vamos por esse caminho. O caminho da astrologia, não vamos por esse caminho. O caminho do esoterismo, não vamos por esse caminho. O caminho das religiões orientais, que trazem para nós aqui, influenciados pelo budismo, shintoísmo, hinduísmo, não vamos por esse caminho. O caminho da Umbanda, não vamos. O caminho do Candomblé, não vamos. O caminho do yoga, da meditação transcendental, não vamos por esse caminho do espiritismo de Allan Kardec, não. Não é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo, o Cristo que é o caminho, nos é apresentado pela igreja. E Cristo fundou uma igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, uma só, que é sacramento de salvação. E a igreja de Cristo é a igreja católica, apostólica, romana, porque tem na sede de Pedro, em Roma, o seu sucessor, que é o princípio e fundamento da unidade. Esse é o caminho. Muitos caminhos aparecem na nossa vida, mas não nos afastemos do caminho, que é um caminho estreito, que exige sacrifícios, mas é um caminho que vale a pena. Não é um caminho de glória, é um caminho de espinhos, mas é o caminho que nos leva à salvação. Cristo diz para aqueles judeus: eu sou a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. E logo se afasta, não espera a resposta. Porque Pilatos era liberal, ele não queria a verdade. O liberal não quer a verdade, fala tanto em verdade, mas a verdade é aquilo que ele quer que seja. A verdade, meus irmãos, não depende da nossa vontade. Ela é o que é. São Tomás define a verdade é a adequação da nossa inteligência ao objeto. Então, se eu digo que aquilo ali é uma parede, é uma verdade, é uma parede. Embora se eu disser que é outra coisa, não vai deixar de ser parede. Porque a verdade não depende do que eu acho. Não é correto dizer que cada um tem a sua verdade. A verdade, ela não é subjetiva. Ela é maior do que nós, porque ela é o que é. Só que às vezes a gente não quer isso, quer fazer a própria verdade. Foi o que fizeram os judeus. Quando Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou, é verdade. E logo pegaram pedras para tirar, porque ele disse quem ele era. Ele era Deus, aquele que é. Nós servimos a verdade e não fabricamos a verdade. E a verdade é mostrada para nós por Jesus Cristo e pela igreja. E quem se afasta de Cristo vai para a mentira. E o pai da mentira é o demônio. Ele é o pai da mentira. E quem vai para a mentira termina se tornando filho do demônio. Foi o que disse Cristo àqueles judeus. Vocês têm como pai o diabo, que ele é o mentiroso e homicida desde o princípio. Portanto, se queremos a verdade, temos que estar com Jesus Cristo. Dizer isso hoje parece estranho, numa sociedade pluralista, onde as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus,
uma espécie de irenismo, uma espécie de romantismo. Está tudo muito bem, como se água e óleo fosse a mesma coisa. Não é. Jesus Cristo nos ensina: sede o vosso falar sim, sim, não, não. O que vai fora disso vem do maligno. Mas hoje nós queremos contemporizar o bem com o mal, o certo com o errado. Para agradar as pessoas, terminamos muitas vezes desagradando a Deus. A verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa primeira verdade sobre Deus, sobre o seu Filho, sobre a sua igreja e sobre nós mesmos. Por isso, paremos de viver fantasias. Toda vez que nós pecamos, pecamos porque vivemos uma fantasia a respeito de nós mesmos. Criamos fantasias na nossa imaginação e vivemos essa fantasia. Só que quando vem a verdade, toda a fantasia se desmancha. Então sejamos verdadeiros conosco. Aí nós nos libertamos. Aí nós temos paz. Jesus Cristo diz: eu sou a vida. Que vida é essa? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida é a vida da graça, a vida divina que Ele vem trazer a nós. Ele é quem nos dá. O que nos mata é o pecado. O que tira essa vida da graça em nós é o pecado. E Jesus Cristo vem nos resgatar do pecado, nos tirar da morte do pecado. Quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse para Marta, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Morrido pelo pecado, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, porque não terá morte eterna. A morte aqui na terra é passageira, não é eterna. É só a porta que se abre para outra vida. Portanto, Cristo é quem nos dá a vida. Fora dele é só amargura, tristeza, dor e decepção. Não confiemos em nós mesmos, e sim coloquemos nossa confiança nele. Como disse São Pedro: para onde iremos, Senhor, pois só vós tendes palavras de vida eterna. Essa é a nossa doutrina. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E quem quiser realmente ser autenticamente ser humano, tem que ir por esse caminho e por Jesus Cristo. Muitos apareceram na história se mostrando como caminhos, como verdades e vidas. Todos se perderam, porque Jesus é o caminho, verdade e a vida. Porque é Deus feito homem, é o único. Por isso nós não vamos atrás de pessoas, vamos atrás de Jesus. E Jesus na sua igreja. Estamos começando então agora o tempo da paixão, que é o tempo de nós contemplarmos, meditarmos e vivermos a paixão de Cristo. E como fazer isso? São Paulo diz: eu completo em mim o que faltou à paixão de Cristo. Mas por acaso, Paulo, falta alguma coisa à paixão de Cristo? Porque completa na sua carne a paixão de Cristo. Completo porque Cristo sofreu como cabeça. Nós somos membros desse corpo dele. E nós participamos da sua paixão com a nossa paixão, com o nosso sofrimento. Por isso, se queremos realmente viver a paixão de Cristo,
nós vamos oferecer nossos sofrimentos, unindo-os aos sofrimentos de Cristo. Então, nada de reclamar. A paciência é uma virtude muito difícil. Vocês sabem disso. Todos nós sabemos. Não é fácil ter paciência. Quantas vezes a gente se irrita? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa que está perturbando, dá vontade de ir lá e pegar no pescoço e... Ah, se eu pudesse. Paciência. E dependendo do temperamento, se tiver um temperamento colérico, o sanguíneo também é impaciente. O fleumático, meio descansado, mas se puder, vai lá e pega também. O melancólico fica com aquilo remoendo 10, 20 anos, até a hora de jogar e dizer, você fez aquilo, tal. Nós somos assim. E a paciência vem de pácio, que é a paixão, é a mesma origem da palavra, paixão. Daí que significa sofrimento. Então a paciência é sofrimento com amor, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. É preciso fazer exercício disso. Respira fundo. Deu vontade de falar, não fala, fica quieto. Põe um pouco de água benta na boca, mas não engula, porque se engolir vai falar. Respira fundo, olha, entrega nas mãos de Deus. Sai um pouquinho. Não comece a falar, senão você vai se perder, vai ofender a pessoa, vai se ofender também. Não deixe esse estresse entrar na sua vida, porque a primeira consequência é você perder a paz, e vai levar o outro também a perder a paz. Como isso é necessário dentro de casa? O esposo com a esposa com o esposo, os filhos, os irmãos, no trabalho, na rua, está lá dirigindo, alguém te corta lá, e junto com o susto vem uma palavra do tamanho de um bonde, né, que pode sair, cuidado, a boca fala do que o coração está cheio, então limpa esse coração aí. Vamos aprender a fazer esses exercícios de paciência, exercício. Pedir, louvado seja Deus, Deus, misericórdia, 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 nem que fale gritando, misericórdia. Vá. São Francisco de Sales era muito iracundo, ele era colérico. E uma vez uma senhora disse para ele, coisa que mais admiro no senhor é a sua calma. Ele disse, a senhora não sabe o vulcão que tem aqui dentro. É o autocontrole, né? A gente tem que ser assim. Isso significa o quê? Você unir aquele sofrimento, naquele momento, né? Não digo só com relação a outra pessoa, mas uma doença, um projeto que você fez que deu tudo errado. Uma pessoa que está ali te ofendendo, te machucando, te falando mal, e dá vontade de ir lá e falar um monte de coisas, e sair contando para todo mundo, e se vitimizando. Deixa para lá. Deixa para lá. Deixa falar. Deixa falar. Deixa Deus agir. Não se perturbe. Jesus nos fala isso. Não perturbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou lá preparar lugar para vocês. Então fica calmo. O melhor vem depois. Oferece. Eu venci o mundo. E ele venceu o mundo foi na mansidão. O manso é o que vence. O valente, esse não vence. Não vence. O manso vence. Por isso ele fala, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, quando nós aprendemos a pegar todos os nossos sofrimentos e oferecer, unindo ao sofrimento de Cristo,
Aí nós estamos vivendo a sua paixão. Isto não significa moleza, porque às vezes é preciso agir. Um pai tem que agir, por exemplo, quando vai orientar os filhos, quando vai corrigir. Mansidão não significa moleza. Quando tem que agir, tem que agir. Mas sem perder o controle. Isso é que é difícil. É isso que nosso Senhor quer de nós. Então vamos entrar agora na Semana da Paixão, depois Semana Santa, e aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, oferecendo nossos sofrimentos a Ele, Ele que é o nosso caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Vamos então agora de pé professarmos juntos a nossa fé.